Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde a todos, que Jesus os abençoe, espero que estejam todos bem, todos estejam em paz, seus corações voltados ao mais alto e que a paz de Jesus possa estar com vocês hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a mediunidade, né? Como a gente já vinha fazendo algumas semanas atrás, através do estudo do livro Mediunidade e Sintonia, escrito pelo Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, que é parte desse nosso canal que está aqui, Reflexões Espiritualistas, para dar a nossa contribuição para os estudos espiritualistas, para o estudo da doutrina espírita e assim todos nós aprendermos, né? Importante frisar que aqui não tem nenhum professor, nós estamos estudando juntos, né? Aprendendo juntos, e por isso a gente se baseia em obras, em textos de espíritos que trouxeram material já depurado da espiritualidade superior para nos ajudar nesse entendimento, né? Porque nós já sabemos que a mediunidade não é algo mecânico, algo que você pega num lápis assim e começa a escrever uma mensagem no mundo espiritual. Existe todo um intercâmbio, que por acaso é o tema da lição de hoje, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Se fosse algo mecânico assim, qualquer pessoa poderia eventualmente fazer isso normalmente. Talvez num futuro, quando a humanidade estiver mais avançada, isso possa acontecer, mas avançada do ponto de vista moral, né? Porque nós avançamos muito como humanidade, né? Do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista do conhecimento humano. Mas ainda estamos bem atrasadinhos nos aspectos morais. E por isso a gente está estudando tanto aqui. Então a filosofia avançou bastante, a ciência avançou bastante, mas a religião ou a religiosidade ainda deixa muito a desejar. É só olhar os periódicos, os jornais e as redes sociais para a gente ver ainda as adversidades, né? Os absurdos, as coisas incríveis que acontecem todos os dias no nosso país, né? Mas nós estamos aqui para falar da mediunidade, tá certo? Então vamos nos ater ao tema e tentar aprender com os espíritos superiores sobre esse tema. Lembrando a todos que, se gostarem do conteúdo, né, do canal, deixem o seu like aí, se inscrevam no canal e assim o canal ganha relevância e ele consegue ser exibido e apresentado para mais e mais pessoas. Tá certo? Vamos em frente? Então, como eu disse, o livro é Mediunidade e Sintonia, que nós estamos estudando agora. E o tema de hoje se chama Intercâmbio. É o capítulo 4, nós não estamos fazendo ele sequencialmente, mas é o capítulo 4 que justamente fala de como se processa esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Lembrando também a todos que existe uma vasta literatura sobre mediunidade. Eu sempre deixo aí nos comentários finais nome de livros, nos domínios da mediunidade, do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, né? E tantos outros, o próprio Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A literatura é muito vasta, espírita, sobre esse tema, né? Esse aqui é um livro do Emmanuel e trata justamente dessa questão da sintonia. Então vamos ver o que ele fala sobre intercâmbio. Ele diz assim: toda vez que um agrupamento de preces se reúne, então, por exemplo, uma reunião mediúnica, um exemplo, né? Observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. Então é muito natural que isso aconteça.
quando se reúnem um grupo de pessoas, rogativas são feitas mentalmente, né, através do nosso pensamento ao mundo espiritual em busca de conforto, de amparo, de auxílio. Então é natural que isso aconteça e assim se processa nossa primeira conexão com o mundo espiritual a partir do nosso pensamento, do nosso desejo, né? Ele diz assim, e respondendo essas demandas, né, movimentam-se falanges de servidores, fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. Então, quando esses agrupamentos se reúnem em torno do bem, né, em torno de pensamentos positivos, é como o Emmanuel está dizendo aqui, falanges de espíritos se reúnem. Os livros do André Luiz, sempre digo isso, estão repletos de exemplos em todos os sentidos. Tem um livro dele que se chama, se não me engano, Entre a Terra e o Céu, em uma casa muito simples, de uma viúva com 3 filhos, fazendo as suas preces semanais. É um pouso de socorro onde se reúnem muitos espíritos da espiritualidade superior. Não é um centro espírita, não é um templo religioso, é um lar. É um lar espírita, mas que as pessoas que ali estão se dedicam à prece, à contemplação e o estudo, né? A contemplação e estudo dos temas espiritualistas, leem o Evangelho, né? Discutem com os filhos, com as crianças no Evangelho no lar. Então a gente olha de longe, os espíritos olham aquela casa no meio de um bairro, se passa inclusive num bairro de subúrbio do Rio de Janeiro, toda uma luz saindo de uma simples casa, onde uma viúva e 3 filhos estão ali residindo. É um templo espiritual. E falanges de espíritos utilizam aquela casa como base de apoio. Para quê? Para ajudar outras e outras tantas famílias com problemas diversos, que não caberia tempo aqui para a gente relatar, que a gente teria que relatar todo o livro. Casos de obsessão, casos de suicídio, casos de distúrbio entre famílias, inúmeros. Por isso eu digo, a série André Luiz, gente, é uma pós-graduação do que foi Allan Kardec que escreveu, uma pós-graduação, tem tudo lá, né? Então, o que está dito aqui, a gente tem que entender bem claramente. Toda vez que se reúne um grupo assim, em preces, em torno de estudos fraternos, de preces e tal, a resposta do plano espiritual é imediata. Eles atendem e atendem em grande número. Em geral, a quantidade de espíritos que atendem esses agrupamentos espirituais, ou mesmo de uma reunião espiritual, é o dobro e o triplo dos encarnados, certo? Então fica aí para reflexão de todos. Ele fala também o seguinte, são ensinamentos novos que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, informações que abrem caminhos, né, edificantes para muita gente, bálsamos para chagas abertas, doenças, dores ou doenças do espírito mesmo, né, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental, coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, porque não são tão somente as dores do corpo físico que o mundo espiritual procura curar ou atender, são principalmente as dores do espírito, as dores morais, as tristezas, as depressões, as tendências ao suicídio, o ódio, a vingança, a desesperança. Tudo isso são problemas, obviamente, né, de ordem mental, de ordem espiritual, vamos dizer assim, e os amigos espirituais trabalham intensamente, diuturnamente, para nos ajudar.
É impressionante a quantidade de trabalho que eles fazem. Eles trabalham 24 horas por dia. Como eles não têm necessidade do descanso ou do corpo físico, eles precisam de um breve refazimento entre uma atividade ou outra, mas eles trabalham 24 horas por dia. Dá para ver isso de novo na série André Luiz, né? Então, ele termina esse parágrafo aqui dizendo assim: amparo indistinto por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Então, as perguntas aflitivas da terra recebem respostas? Sim, sem dúvida. E não se resumem, digamos assim, àquele pedido específico. Muitas vezes é uma cadeia de relações que o mundo espiritual tem que entender, que às vezes tem que voltar em encarnações passadas. Não, sei lá, a pessoa está sendo obsediada por uma pessoa, mas esse obsessor, na verdade, foi vítima dela no passado, porque ele era o quê? Um senhor de engenho, e aquele era um escravo. Então, as coisas não são tão simples como aparecem ser numa única vida. Às vezes quem é vítima era digamos assim, o ofensor e vice-versa. Então, o trabalho do mundo espiritual é muito extenso nesse sentido. Vocês vão perguntar para mim, mas Túlio, o que isso tem a ver com mediunidade? Tudo. Porque todos esses mecanismos, sejam obsessivos, de influenciação, sejam eles de, às vezes, possessão mesmo, né? São obsessões mais agressivas, ou uma simples intuição que nos ocorrem através de um benfeitor, de um anjo da guarda, são fenômenos mediúnicos. São relacionamentos, portanto, intercâmbios entre nós, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o Emmanuel diz assim, continua: não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Olha bem o que ele vai dizer aqui agora. Nada existe sem permuta ou sem resultado. O lavrador planta as sementes e recolherá os frutos. O lapidário auxilia a pedra que lhe retribui mais tarde com a sua beleza e brilho. Então, nós temos que fazer a nossa parte, é isso que o Emmanuel está dizendo. E deve existir um intercâmbio, é uma via de dupla mão. Não é só nós pedirmos e o mundo espiritual nos ajudar. É também nós ajudarmos a sermos ajudados. É ajudar o nosso semelhante. É fazer a nossa parte nesse intrincado xadrez que são as relações, né? Os intercâmbios entre as pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas. Então, ele vai mais longe dando alguns exemplos. O idealismo sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. Então, o idealista, claro que ele pensa em alguma coisa que no final ele vai acabar concretizando. E ele diz assim: e nós, que tanto temos recebido de Jesus, o que oferecemos em troca? É uma boa pergunta. Que cedemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta? Não alimentemos qualquer dúvida, a mensagem divina pede resposta humana. Então, o que nós vamos dar de retorno ao Cristo, Mestre Divino, que nos ampara desde o início dos tempos, né? Esteve aqui entre nós, andou entre nós, falou entre nós, né? Deixou seus exemplos vivos. O que nós vamos ceder de nós, né? Em contrapartida a tantos benefícios que estamos recebendo? Se a gente pensar desde o nascimento até o túmulo, nós somos auxiliados, gente, diuturnamente. Ah, mas eu passo por provação.
Ah, eu fui órfão de pai e mãe. Ah, eu tive uma doença grave assim, assim, assado. Essas provações fazem parte de uma escolha que nós fizemos no nosso plano reencarnatório. Mas nós não estamos abandonados. Se fomos órfãos, possivelmente fomos criados também, talvez, por uma pessoa querida mais tarde. Recebemos uma mão amiga para estudar. Alguém nos financiou, nos ajudou a fazer um curso de ensino médio ou curso superior. São tantos exemplos. O que os nossos pais fizeram por nós até a gente atingir a madureza. Outro dia eu estava pensando, né, quando a gente é criança, é jovem, a gente não pensa, né, mas o que os pais fazem para os filhos, o sacrifício que fazem para eles estudarem, para se alimentarem, para comerem, é enorme. Trabalham diuturnamente, dia e noite. Tem pais e mães que têm 2, 3 empregos. E o filho está lá, pequeno, não percebe isso daí. Quando ele chega na maturidade, se ele olhar para trás, ele vai perceber que recebeu muito amparo. E todas essas pessoas foram colocadas no nosso caminho por Jesus. Porque ele não nos dá somente a prova, ele dá também a ferramenta para a gente se libertar dos nossos erros, dos nossos problemas do passado, né? Tudo isso, gente, tudo isso tem a ver com mediunidade. Como eu disse, mediunidade não é uma coisa mecânica, é um intercâmbio mental. E, portanto, toda a nossa vida espiritual e moral e mental influencia, né? Então, continuando, ele diz assim: o anjo cede. Quem que é o anjo cede? Os anjos protetores, os nossos amigos espirituais superiores, que nos ajudam constantemente. A gente nem percebe muitas vezes, né? O homem pode contribuir. Então, se o anjo cede, o homem também pode e deve contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Porque a doutrina espírita, gente, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho de Jesus redivivo. Já dissemos algumas vezes isso aqui também. É Jesus voltando através não mais de profetas, dele próprio, mas de milhares de amigos espirituais que tomam médiums, escreveram livros, trazendo informações do alto, falando que a vida continua, falando que nós temos múltiplas existências, que nós temos a reencarnação, e tem muitos amigos espirituais que nos esperam do lado de lá, torcendo por nós. A mediunidade descortinou, a doutrina espírita descortinou um horizonte imenso, abriu um véu assim que estava caído, que era o véu da ignorância, o que vem depois da morte. A doutrina espírita vem explicar tudo isso, certo? E esses recursos que a doutrina espírita nos traz, né, que se ele chamou aqui muitos recursos do alto, trazem consolação. Nós temos que entender isso, que a consolação, por isso que é uma doutrina consoladora, porque ela vem explicar para nós de forma racional por que aquelas coisas acontecem. E não simplesmente teologicamente dizer, não, aceita porque Deus quer. Não, não é assim. Não é assim. Deus nos ama. Ele quer o nosso bem. Ele não quer que ninguém sofra. Isso são consequências dos nossos próprios atos. O que fizermos hoje vai ser a nossa a sementeira de hoje, o que plantarmos hoje vai ser a colheita de amanhã. Não tenhamos dúvida. Por isso que temos que plantar, né, semear o bem. Então ele diz assim: todavia não ouvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Então tem muito trabalho mesmo à nossa espera. E ele finaliza, que a nossa ideia aqui é fazer vídeos rápidos, né? Ele finaliza dizendo assim: não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na terra.
O progresso universal em todos os tempos é obra de intercâmbio. Então, a todo minuto, a todo instante, a toda hora do nosso dia, a hora que nós acordamos, a hora que nós vamos dormir, nós estamos em intercâmbio com o mundo espiritual. São diversas as formas de mediunidade, mas as mais comuns que todos nós temos é da intuição. É aquela coisa que se diz assim: nossa, preciso ligar para minha mãe, para o meu pai ou para o meu amigo. Talvez ele esteja precisando de ajuda. Muitas vezes essa ideia não é nem nossa, veio de um amigo espiritual e nós sentimos aquela necessidade e ligamos para o amigo. E o amigo de fato estava precisando de falar com alguém, desabafar, né? Então nós somos médiuns o tempo todo, não só lá no centro espírita, dando passividade na psicografia ou na psicofonia ou na vidência. O tempo todo nós somos médiuns, né? Então a gente tem que sintonizar o nosso pensamento no pensamento do bem, para que a nossa mediunidade seja útil para nós mesmos e útil para os outros. Tá certo? Porque, olha que ele fala, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas também, né, e importante é frisar isso, mas também é formado de trabalho, de serviço, de fraternidade e de colaboração aqui na Terra. Feito por quem? Por nós. Por nós. Não tenhamos ilusões, né? A ideia de que um céu beatífico nos esperará mais tarde com anjos e asinhas não existe. Existe trabalho aqui e trabalho lá. E lá tem mais trabalho ainda do que aqui. E aqui ainda nós temos que descansar. Então, a vida é feita de colaboração, de equipes de trabalho, de conjugação de esforços. Por isso que toda vez que se reúne, por isso que o Cristo falou, toda vez que se reunirem uma ou mais pessoas, eu ali estarei, porque Ele estará na forma do pensamento no campo do bem e na intuição do Cristo em nos ajudar a fazer aquilo que Ele nos ensinou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Esse é o grande ensinamento, né? Então, não pensemos que as coisas se resolvem por milagre. Tudo exige um esforço também da nossa parte, do estudo e do trabalho. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um beijo no coração de todos aí. Fiquem aí com essa pérola de luz ou pílula de luz, se vocês quiserem. Reflitam bastante, estudem as obras aí da codificação, do Kardec, de Emmanuel, André Luiz, que a gente vai aprender muito. Nós estamos aqui para aprender, como eu disse, aqui não tem nenhum professor, estamos aqui todos aprendendo, eu estou aqui aprendendo também junto com vocês, tá bom? Que Deus abençoe, não esqueçam de deixar o like aí, se inscreverem no canal, para o canal ganhar mais representatividade. Nós estamos com quase 1.000 inscritos, né? Ontem eu olhei, tinha 999. Falta um para chegar em 1.000. Então, aí a gente vai torcer para o YouTube, né, como plataforma, mostrar isso para mais gente e, quem sabe, ajudar. No fundo, é o que a gente está querendo fazer, ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.